Bom, antes de você me chamar de orgulhoso ou de soberbo ou qualquer outra conotação parecida, eu peço que pelo menos você assista esse vídeo até o final, onde eu vou contar a história por trás que deu embasamento a essa afirmação forte que eu fiz para vocês no título do vídeo. Hoje a pornografia não tem mais efeito nenhum sobre mim. Antes de eu entrar nos detalhes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte dessa grande alcateia, um local que tem transformado homens na sua melhor versão. Já conseguimos bater 3.000 inscritos, graças a Deus e graças a vocês. E a nossa meta para esse ano é chegarmos a 5.000 inscritos e eu acredito que nós vamos passar essa meta, mas eu conto com vocês. Esse fim de semana eu tive uma conversa com um amigo psicólogo. A gente estava falando um pouco sobre o termo NoFap. Ele já havia ouvido falar, inclusive esse amigo psicólogo, ele já tratou, cuidou de pessoas que tinham problemas com vício em pornografia, vício em masturbação, pessoas que tiveram, segundo ele, o casamento perdido, jovens que estavam em profunda depressão e ansiedade, e a gente começou a conversar um pouco sobre os benefícios, e aí ele pediu para que eu contasse um pouco sobre a minha vivência e a minha experiência, porque desde 2020, desde agosto de 2020, 26 de agosto de 2020, para ser bem preciso, eu decidi parar de assistir pornografia e de me masturbar, baseado no conceito do NoFap, que eu havia estudado, que era um movimento onde homens estavam se abstendo da pornografia e da masturbação por um período de tempo determinado e analisado os benefícios que cada um iria obtendo. Obviamente eu tive bastante benefícios, e benefícios desde clareza mental, força física, magnetismo pessoal, uma maior proximidade com Deus, uma maior conexão comigo mesmo, mais energia, força física, capacidade de memória, a perda da vergonha de falar em público. Então esses benefícios me fizeram continuar caminhando, e eu relatei isso para esse amigo, até então psicólogo. E ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante, porque durante as sessões que ele estava tendo com esses pacientes, ele afirmou que ele tinha uma grande dificuldade. E que dificuldade era essa, Crispim? A dificuldade de fazer com que o cliente ou paciente, acho que é paciente a forma correta que se aplica, né? O paciente dele tinha dificuldade de passar pelos períodos de abstinência. Então, segundo ele, os pacientes começavam a praticar o NoFap, que não seria um movimento NoFap, né? Porque eles não ensinam exatamente isso, mas um processo psicoterapêutico ali onde ele literalmente iria se abstendo da pornografia e da masturbação, só que chegava um período onde esses pacientes acabavam recaindo. Recaía e caía num funil que ele dizia, ele não sabia explicar, mas era um funil onde a pessoa literalmente se afundava ainda mais do que antes, de quando a pessoa ainda não estava tentando se livrar. Eu expliquei para ele que esse fenômeno, para nós, praticantes de NoFap, é conhecido como o efeito caçador, que é onde o cara, depois de ficar bastante tempo sem assistir pornografia e sem se masturbar, quando ele prova de novo sobre esse efeito psicológico, mental, químico, que o cérebro vai liberar a dopamina, a noradrenalina, resgatar todas as emoções do vício ali que estavam sendo vencidas, e literalmente a pessoa se afunda de novo. Ela começa a recair, supostamente, e depois ela não consegue mais se levantar, ela fica recaindo, o famoso efeito caçador. Então, qual a estratégia? Praticamente eu particularmente, Patrick, enfrento hoje. A pergunta dele era: o que você faz hoje para não cair de novo nesse efeito caçador? O que você faz quando vem a vontade? E eu fui muito sincero, e foi daí onde surgiu outros questionamentos da parte dele. Eu respondi para ele: hoje, eu, Crispim, simplesmente não sinto mais nenhuma vontade de assistir pornografia e de me masturbar. Zero vontade. Esse pensamento já não passa mais pela minha cabeça hoje em dia. Mas também a gente precisa levar em consideração, são quase 5 anos, no dia 26 de agosto desse ano, já falta pouquinho, vou completar 5 anos praticando NoFap. Ou seja, para chegar num nível como esse, ao ponto de eu olhar para a pornografia e para a masturbação, para o termo no caso, e não sentir mais vontade de assistir e nem de me masturbar, é porque alguma coisa de fato aconteceu no meu cérebro. E a gente sentado ali, a gente começou a formular algumas questões que provavelmente aconteceram com o meu cérebro. E é isso que eu quero falar para vocês. Então a intenção minha desse vídeo não é trazer nenhuma presença de soberba e nem de autossuficiência da minha parte, pelo contrário, é mostrar que o processo de você se livrar da pornografia e da masturbação, ele é gradual, e quanto mais você avança, mais sensibilidade espiritual você volta a ter de novo, maior conexão com Deus, e automaticamente esse vazio dentro de nós que a gente busca na pornografia e na masturbação não precisa mais ser preenchido, porque volta a ser preenchido por Deus, que é a nossa maior essência, a nossa maior força. Então algumas coisas, eu anotei aqui 5 coisas
que aconteceu com o meu cérebro, a gente chegou nessa conclusão junto, durante todo esse período que faz com que a pornografia hoje já não me afete mais e eu não sinta mais nenhum desejo de assistir pornografia e de me masturbar, aniquilando totalmente o efeito da pornografia e da masturbação na minha vida. Então, primeiro ponto, de fato, durante todo esse período da minha vida, gerou um fenômeno chamado reboot mental. O reboot que a maioria dos praticantes buscam no prazo de 90 dias, que é um fenômeno científico e de fato acontece, eu estendi esse reboot de 90 dias para quase 5 anos. Então você imagina, se um reboot de 90 dias, ele já traz milhares de benefícios, inclusive tem um vídeo aí, eu vou até tentar deixar no card para vocês aí em cima, sobre o que acontece do 0 aos 90 dias, é até interessante você assistir, onde eu relato o meu reboot, né? Como que eu passei por todo o processo do 0 aos 90 dias, eu relato tudo bem detalhado, na época eu escrevi e depois eu li essa carta para vocês, vou deixar no card aqui em cima. Se uma pessoa com 90 dias, ela consegue ter milhares de benefícios, que é o reboot mental, que é um reset, imagine uma pessoa que está beirando há 5 anos. Então meu cérebro, ele sofreu um grande reboot mental. Por quê? Porque eu cortei todo o impulso sexual, toda a erotização visual e mental por um longo tempo. Então eu estendi praticamente, eu me abdiquei, eu deixei de lado, eu despornotizei, não existe nem essa expressão, mas seria, eu tirei toda a pornografia da minha mente por um longo período de tempo. Outra coisa, eu tive que encarar o tédio, né? Eu tive que encarar o tédio e a abstinência durante os primeiros períodos e durante os longos períodos também, que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade, inclusive os alunos dele lá, os pacientes dele que ele comentou, que não consegue passar por longos períodos, ou seja, enfrentar o tédio e a abstinência. Uma das coisas mais difíceis de qualquer pessoa que está tentando se livrar de um vício, seja o vício da pornografia, seja o vício do cigarro, da bebida, da cocaína, seja o vício de qualquer substância que gere alterações cerebrais e químicas na nossa mente, todas as pessoas vão passar por esse processo chamado abstinência e o tédio. E um bom praticante de NoFap, ele tem que ter essa arte de saber enfrentar o tédio e a abstinência. E eu enfrentei de que forma? Dando outros suprimentos para o meu cérebro, que no caso era uma corrida, era uma musculação, era uma leitura, era uma oração, era uma caminhada, era uma prática de um esporte, de algum tipo de atividade, ou seja, eu enfrentei por esse período de tédio e de abstinência. E é o que a maioria das pessoas precisam enfrentar para que o cérebro de fato sofra um reboot mental, para que ele crie novas ramificações neurais e apague as ramificações neurais do vício. Quando eu falo de ramificações neurais, imagina comigo que no seu cérebro existe algumas coisas parecidas com isso aqui, ó, trilhas, tá? Então essas trilhas aqui é de tanto pessoas passarem ou até mesmo um trator cavar isso aqui, acabou gerando uma trilha. Imagine que isso aqui é uma ramificação neural. E quando você para de assistir pornografia e de se masturbar, essa trilha neural, que seria a trilha do vício, o que vai acontecer com ela? Vai começar a crescer mato de novo, vai crescer a vegetação, ou seja, ela vai se tornar algo normal. E daqui a alguns anos ninguém vai saber que isso aqui foi uma trilha. É isso que acontece no nosso cérebro quando a gente se abstém da pornografia e da masturbação. O nosso cérebro passa por uma nova reformulação mental. Então eu passei por esse período, ou seja, eu reprogramei o meu cérebro. E o que é reprogramar o cérebro? É trazer uma nova programação. É como literalmente você pegasse um pendrive com um novo programa, por exemplo, você está com o Windows 7, você pega um pendrive e coloca um Windows 10, uma nova programação, com novos aplicativos, com novas tecnologias, com novas atividades, com novos programas que dá para fazer outras coisas. Eu basicamente fiz isso, uma reprogramação mental. Eu coloquei outras atividades no meu dia a dia que supriram essa necessidade e essa carência por pornografia e por masturbação. Eu dessexualizei, essa era a expressão que eu queria utilizar anteriormente quando eu falei despornotizei, mas eu dessexualizei a minha mente, reprogramei o meu cérebro. Então esse foi o primeiro fenômeno. Eu sofri um reboot mental. Segunda coisa que aconteceu, eu dessensualizei a mente. E é aí onde entra esse processo de você dessexualizar. Eu acho que isso é fundamental para você que quer praticar NoFap, para você chegar ao ponto da pornografia não ter mais nenhum efeito sobre a sua vida. O que basicamente seria isso? Eu treinei o meu olhar e o meu pensamento. A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma, né? Ou seja, tudo aquilo que você olha reflete no seu interior, tudo aquilo que você expõe aos seus olhos. Então eu simplesmente mudei a minha ótica. Ao invés de olhar para coisas eróticas e semi-eróticas que iriam alimentar esse lado carnal,
carnal, esse lado sexual, esse desejo desenfreado, e simplesmente comecei a olhar para coisas espirituais, coisas sublimes. Há um texto em Gálatas que vai dizer assim: aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, eu tirei a minha mentalidade, os meus olhos das coisas carnais e comecei a olhar com os olhos do espírito. Isso é fantástico, isso é algo maravilhoso, que é onde literalmente você começa a olhar com os olhos mais espirituais, mais guiados pelo Espírito Santo. E se de fato o Espírito Santo ele é santo, ele vai te levar a essa santidade visual, que foi que basicamente aconteceu comigo. Ou seja, eu treinei o meu olhar e o meu pensamento. E é o que vocês precisam também fazer. Outra coisa que eu fiz, que fez com que eu dessensualizasse a minha mente, eu basicamente parei de ver tudo como desejo. Ou seja, antigamente quando estava viciado em pornografia e masturbação, qualquer mulher que eu olhasse, literalmente, era uma mulher que eu queria ter desejo sexual, alimentava aquele desejo através do olhar e dos pensamentos. Mas depois não, o que eu fiz? Eu comecei a parar de ver tudo como desejo, ou seja, olhava para uma mulher no processo de reprogramação mental e olhava e dizia, tá bom, é uma mulher, primeiro, ela não é minha, segundo, eu não tenho intenção de ficar com ela, não tenho intenção de casar com ela, ou seja, eu não posso alimentar esse pensamento e esse desejo. Automaticamente eu voltava a minha visão para outras coisas e desviava o foco. Isso na academia, isso nas ruas, isso nos eventos, aonde quer que eu estivesse, entendeu? Então esse é um processo onde você precisa dessexualizar a sua mente. Terceiro fenômeno que sofreu, ou melhor, que o meu cérebro sofreu, foi um novo significado da pornografia. Então antigamente o que eu olhava na pornografia? Aquele conceito que basicamente todo mundo nos treinou e nos doutrinou, que é o quê? Ah, isso aí é normal, todo mundo faz. Ô Patrick, para de ser palhaço. Todo mundo assiste pornografia. Quem é que não assiste? Quem é que não se masturba? Isso aí é coisa de homem, rapaz. Então eu treinei o significado de novo. Então o que eu fiz? Eu dei um novo significado para pornografia. Eu conheci a indústria pornográfica, entendi como que ela manipula as pessoas, entendi como que ela aprisiona almas, entendi como que elas tiram o propósito das pessoas, mancha a identidade, drena o propósito, nos distancia de Deus, tira a nossa energia, a nossa vitalidade. Ou seja, eu dei um novo significado. Então a pornografia, que era algo normal e sem problema algum, que é o que a maioria das pessoas tentam nos ensinar, principalmente a grande elite, eu de fato dei a característica que de fato, e a identidade que a pornografia de fato ela possui, que literalmente ela é uma ladra de energia vital, ladra de propósito, ladra de comunhão com Deus, ela literalmente drena a nossa energia. Eu dei um novo significado. Então hoje eu vejo a pornografia como um lixo e eu vejo como a oposição do propósito, ou seja, a pornografia te coloca do lado oposto do seu propósito. Então se você tem um propósito grandioso, a pornografia te coloca num local sujo, apodrecido e sem propósito algum. Ou seja, o terceiro fenômeno então, um novo significado da pornografia. Quarto fenômeno que aconteceu com o meu cérebro durante esse período, que faz com que a pornografia hoje não tenha mais nenhum efeito sobre mim. Eu substituí as fontes de dopamina e isso é importante. Hoje a gente está vivendo numa era digitalizada e hipertecnológica, onde tudo gera reações químicas no nosso cérebro. Liberação de dopamina, liberação de noradrenalina, liberação de norepinefrina, liberação de ocitocinas, ou seja, o nosso cérebro é estimulado e viciado em hormônios que são liberados de forma fácil e sem esforço algum. Então eu substituí as fontes de dopamina, que eu fiz o quê? Eu encontrei prazer no trabalho duro, ou seja, encontrei prazer numa corrida onde literalmente vai cansar as tuas pernas, vai cansar a sua respiração, você vai ter que respirar ofegante, coração acelerado. Eu forcei a minha mente a gostar da leitura, uma leitura mais focada, mais longa, onde literalmente você pega um livro e vai até o final. Eu treinei a minha mente em falar em público, em perder a vergonha de falar em público. Eu treinei a minha mente para orar e buscar a comunhão com Deus. Eu treinei a minha mente para manter uma dieta e uma alimentação mais organizada e mais pura e mais verdadeira o possível, ou seja, substituir as fontes de dopamina. Outra coisa, a vida real passou a ser a grande recompensa. E não essa vida que eles colocam pra gente, uma vida totalmente aleatória e alegórica, de que as coisas são fáceis demais e tudo isso, você não precisa fazer esforço nenhum, as pessoas ficam o dia inteiro no celular. Não. É uma vida baseada em esforço e recompensa. Aí o meu cérebro entendeu a originalidade nossa, que é governar sobre todas
todas as coisas, quer construir uma comunidade, quer construir algo sólido, construir um projeto futuro a longo prazo, ou seja, eu treinei a minha mente para isso então. Esse foi o quarto fenômeno, que foi substituir então as fontes de dopamina. E é o que você precisa fazer. Comece a fazer coisas difíceis e você vai perceber que você vai pegar gosto por isso. Isso vai fazer com que você não ceda mais às coisas fáceis, que é a pornografia e a masturbação. Quinto fenômeno que aconteceu e último com o meu cérebro foi que eu virei íntimo de Deus. E essa parte para mim foi a parte mais importante e interessante. Eu tornei a ser íntimo de Deus, eu retornei a ser íntimo de Deus, a ter uma comunhão com Cristo. Ou seja, eu reformulei e encontrei de novo a minha identidade e o meu propósito. A minha identidade é lá de Gênesis, criado à imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1, 27, se não me falha a memória. E depois, o meu propósito, Gênesis 1, 29, se não me falha a memória, que é governar sobre todas as coisas, ter o governo, subjugar todo ser que respira, ter o governo sobre todas as coisas, multiplicar, frutificar. Esse é o propósito e a identidade divina dentro de nós. E eu consegui restaurar de novo essa imagem que a indústria pornográfica tenta tirar de nós e drenar, justamente para que você viva como um zumbi, sem identidade, sem propósito. Então esses 5 fenômenos ocorreram com o meu cérebro e a gente eu conversando com esse meu amigo psicólogo, a gente chegou a essa surpresa grandiosa. Patrick, de fato, hoje a pornografia não tem mais efeito sobre a sua vida, mas porque houve todo esse processo. Então, primeiro, um reboot mental. Segundo, uma dessexualização da mente. Terceiro, um novo significado para a pornografia. Quarto, a substituição das fontes de dopamina. E quinto, eu virei íntimo com Deus novamente. NoFappers, se isso aqui não te motiva novamente a buscar essa essência, a buscar essa grandeza, voltar a ter energia mental, voltar a ter força física, voltar a ter ânimo para a vida, eu não sei mais o que possa te motivar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo, quais as dificuldades que você vem enfrentando, quais benefícios você obteve e o que tanto a pornografia destruiu na sua vida e o que o NoFap está te salvando. Eu espero você no próximo episódio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Estamos chegando aos 5.000 inscritos e até o final do ano nós vamos bater essa meta. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus.